bem, boa tarde para todos, etc e tal, todos esses começos assim de introdução de aula filmada, para ali, para lá, fala. Você apertou o botão? Apertei, né? Então, muito bem. São Tomás de Aquino, X, não sei quantos, 2, 3 ou 4. O tema seria o seguinte, então, o que a gente entende, então, seria a antropologia de São Tomás, né? A antropologia de São Tomás não tem quadro. O pessoal mesquinhamente roubou o quadro, mas deixemos por isso mesmo. Aceitemos as injustiças desse mundo, escreve no papel, inclusive as medievais, etc. e tal, para ali parar. São Tomás é de qual período mesmo? Só para... São Tomás de 1200 a 1250. Século XIII, né? Uhum. Medieval. Totalmente medieval, obscurantista, atrasado e superado. Mas, voltando então a São Tomás, sobre o tema então da antropologia. São Tomás aceita a divisão aristotélica dos 4 níveis, né? Então, em concreto, sentidos, sentido comum, que integra as informações soltas dos sentidos numa imagem concreta, né? Acima dos sentidos, a imaginação, que opera com as imagens. Então, refazendo, remontando, associando, classificando, agrupando e formando imagens abstratas. Isto é, aquelas imagens que têm apenas a parte comum entre todos os indivíduos de uma determinada categoria, mas ainda a parte comum sensível, né? E o 4º nível, que é o nível da razão, que da imagem abstrata tira apenas as relações de ordem que formam a substância. Tá? A maioria aqui deve ter entendido isso, deve ter visto a aula, né? Se você ainda não assistiu, peço perdão, mas não vou repetir tudo que vai longe, né? Então, apenas as relações de ordem, isto é, as relações abstratas, totalmente abstratas, independentes dos dados sensíveis. Né? Fala. Até aqui, beleza? Tá. Então, agora, a questão é, como é que se integram as paixões e como é que se integra a vontade nisso? Aristóteles, no fundo, só tem a parte cognoscitiva, né? Ou seja, esses 4 níveis aí até a razão. Vontade é para ele uma coisa meio confusa e não clara, né? As paixões são para ele algo animal, portanto está no máximo no nível da imaginação. A memória é algo que está no nível da imaginação, né? Portanto são potências animais do ser humano, né? Como é que ficam então a vontade e as paixões, os desejos? Os desejos não são racionais, apenas instintivos. Os desejos são, portanto, são animais. É o querer. Isso. Então, o que faz a vontade? É o querer o bem. Certo? Mas o que impulsiona a vontade? A razão. Não. O que impulsiona a vontade é o desejo. Então, em São Tomás, ao contrário de Aristóteles, né, o desejo tem uma parte animal, mas ele chega até o nível da racionalidade. E no momento em que a racionalidade o toma e o direciona para o bem, né, ou seja, corrige as tendências que ele tem de egoístas ou de exagero, né, nesse momento em que a razão ordena o desejo, você passa a ter a vontade. Então a vontade já passa a ser, já é algo que é desejo racionalmente ordenado. Certo? Ao contrário de Aristóteles, que em Aristóteles isso não estava. Em Aristóteles isso era meramente
passional, desiderativo. Quer dizer, né? Você tem inclinação para tomar um sorvete, toma. Se tem inclinação para dar em cima de uma menina, dá, etc. e tal. Nessa linha, assim. Ok, até aqui? Então, pelo menos São Tomás já coloca a vontade como uma entidade espiritual ou noética. Então, nesse sentido, a parte espiritual do ser humano, a alma espiritual, começa a ter, por assim dizer, dois polos, a saber, razão, polo cognitivo, e vontade, polo ativo, polo de ações, realização. Então, o desejo pode se transformar numa ação diretamente? Pode. Sem passar pela razão. Ou ele pode subir ao nível espiritual e se transformar numa ação, e aí é uma ação ordenada ou virtuosa. Sim? Vamos comparar isso agora com o tema da virtude como hábito atualmente. Então, o que é importante para direcionar o agir humano, né? Então, Aristóteles tinha dito que o agir humano, melhor, né? Que a natureza determina o agir. Você age segundo a sua natureza. Por que você gosta de comer bife? Eu preciso de proteína. Porque precisa de proteínas, e exatamente, as proteínas Fazem bem. Estão fazem bem. Por que fazem bem? Porque tudo em você é constituído de proteínas. Então, se você não tiver os aminoácidos que fazem as proteínas, você morre de inanição, no fim das contas. Né? Que nem aquela propaganda do magrelo, assim, um cara magérrimo, assim, terrivelmente maciado, que dizia: depois que eu me tornei vegetariano, eu passei a ter uma vida muito mais feliz. Né? E aí abria para churrascaria, todo mundo lá, mais uma picanha. Brincadeira, mas enfim, dá para entender a visão aristotélica de que a natureza determina o agir, né? Em São Tomás, tudo bem, a natureza determina o agir enquanto paixão, certo? Mas só o que é preciso, o que você precisa estabelecer para determinar o agir autenticamente humano e moralmente reto? Razão, enquanto responde a pergunta: que devo fazer agora? Mas a razão, ao atuar sobre os instintos, portanto, por meio da vontade, a vontade estabelece o quê? Essa é uma questão muito interessante. A razão dirige a vontade, né? Mas de certa forma a vontade também dirige a razão, sobre o que a razão vai... Isso. O que ela vai direcionar, então. Certo. Limita o campo de ação da razão. Isso. Mas esse negócio, portanto, o imbricamento entre razão e vontade estabelece o quê? A virtude? Conjunto da virtude, São Tomás vai chamar de segunda natureza. Que é aquela que a gente perdeu com o virado de volta. Não. É a natureza que você aprende racionalmente. Não é ainda a natureza digamos, restituída ou corrigida pela graça. São Tomás vai dizer: não, a natureza não foi totalmente destruída. A graça sana e cura a natureza original. Entende? Então, ainda não preciso da graça, por enquanto. Estamos apenas no plano humano e do comportamento humanamente bom. Tá?
graça vai vir como algo ainda superior que direciona de maneira divinamente eficaz, não de maneira humanamente eficaz, né? Mas com essa maneira humanamente eficaz, um pagão já pode se salvar, já pode ser um homem humanamente feliz. Não precisa ainda da graça. A graça vem como uma recompensa, um adicional, digamos assim, divino para essa natureza humana restaurada, né? Mas a natureza humana restaurada, apenas humana, vai ser uma segunda natureza, tá? O que vocês ouviram até hoje classicamente sobre a virtude? Que a virtude se aprende pelo quê? Pela repetição de atos, né? Então, você todas as noites, antes de dormir, escova os dentes. Que bonito, né? Então, todos os dias você escova, portanto, você é um homem que ganhou a virtude da escovação dentária, não é isso? A virtude odontológica. É uma virtude importante. Hã? É uma virtude importante, ainda mais quando você considera se ninguém seguisse. Mas se você faz Eu isso... sei o quanto ela é importante, porque pode dar um abscesso desgraçado, como eu tive que tirar há uns meses atrás. Então, beleza. Mas o fato de você fazer um pouco no automático, sem pensar racionalmente sobre isso, isso não é uma virtude. Aí, exatamente. Então, É um hábito. é uma rotina, né? Modernamente se interpretou aquilo que os medievais chamavam de hábitos, ou hábito, que eles entendiam como uma segunda natureza, isso é, um segundo princípio de operação, com toda a flexibilidade de um princípio de operação da natureza humana, né? Eles interpretaram como se fosse pura e simplesmente a repetição esquemática de um hábito na forma de uma rotina. O que é, na verdade, uma redução da virtude, né? Então, quando São Tomás fala nas virtudes, então é prudência, justiça, fortaleza, temperança, das quais ele faz todas as subdivisões. Fortaleza subdivide em audácia e paciência, né? Paciência divide em longanimidade, longo tempo para adquirir uma determinada coisa, portanto, o sofrimento da espera que você tem que superar, né? Divide em resistência à dor, rigidez, divide em várias outras coisas, né? A audácia divide em coragem, estritamente, para afrontar o perigo das armas inimigas, daquilo que vai te fazer sofrer, divide em, enfim, na audácia de pular as defesas do inimigo, etc. Então, prudência, por sua vez, vai ter... Então, tudo vai ter uma subdivisão, a tal ponto que São Tomás chega assim a 172 virtudes. Por Aristóteles, a coisa pararia aí. As virtudes, digamos, aperfeiçoam diversas paixões de maneira racional, organizam racionalmente, ordenam as paixões e acabou, né? São Tomás vai dizer, não, né? Por meio das virtudes, cada virtude particular vai te ajudar a ganhar a virtude. E a virtude não é apenas uma rotina, um monte de hábitos legais. É uma segunda natureza, isto é, um novo princípio de operação, pelo qual você não precisa propriamente parar a cada momento para pensar, né? Então, um homem generoso, vamos dizer assim, né? Um homem generoso não pode ser generoso se não tiver todas as outras virtudes. Por exemplo, então, generoso. O generoso é confrontado com a seguinte coisa. Putz, tem um empreendimento sensacional, um orfanato, uma obra educativa, né? O IFE, por exemplo, como o Guilherme, diante do IFE, ou seja lá o que for, né? E diante disso ele vai dizer, cara, mas se eu me empenhar nisso, eu não vou ganhar nada. Certo? E aí? Nada, pelo menos.
Visto utilitário. Exatamente. E aí? Então ele precisa de que virtude? Desprendimento. Desprendimento de si. Não vou ganhar nada. Puta, cara, mas se eu me meter nesse negócio, cara, vai ser uma encheção de saco, vai ter um monte de cara enchendo a minha paciência, eu vou encontrar dificuldades, vai ser duro. E aí? Coragem. Preciso de coragem, audácia para vencer essas dificuldades. Que mais? Paciência, eu vou ter que aguentar todas as dificuldades que estão conexas com o negócio. O que mais? Exatamente, vai dar um trabalho de cachorro, portanto eu preciso trabalhar que nem um cão. Exatamente, eu preciso ter a coragem de enfrentar grandes ideais. Ou seja, não existe virtude isolada. Todas as virtudes, na verdade, são um conjunto de todas as outras virtudes. Certo? E umas virtudes estão continuamente puxando as outras. Né? Estão continuamente erguendo o total. Então, o que é essa segunda natureza? O homem generoso, o homem magnânimo, ele precisa refazer todo o processo de pensar, não sei o quê, e organizar racionalmente a paixão dele. Isso não é algo natural. Exatamente, não, ele não precisa. Ele já é. Ele já é aquilo. Exatamente, você é um gênio, rapaz. Ou pelo menos de vez em quando tem lives geniais assim, né? Exatamente, ele já é aquilo lá, né? Portanto aquilo se tornou como se fosse uma segunda natureza. Ele não precisa fazer todas as operações mentais interiores para conseguir erguer a virtude daquele negócio. Pelo contrário, ele já tem agora sim o hábitus de funcionar dessa forma, né? Então São Tomás vai dizer, você tem a primeira natureza, e a primeira natureza é aperfeiçoada, não individualmente em operações especiais pela virtude, essa é a diferença de Aristóteles, mas no seu conjunto ela é aperfeiçoada numa segunda natureza. E essa segunda natureza age com a flexibilidade e a espontaneidade de alguém que já tem tudo inato, não precisa refazer as operações individuais. Tá? Deu para entender? Isso é algo infinitamente maior do que o mero adestramento ou do que o mero treino do cara que simplesmente faz uma coisa porque ele sempre fez assim. A virtude não é fazer as coisas como sempre. Se não, exato, o fato do exército ter que marchar, em vez de andar, marchar, em vez de... Né? O exército necessita uma certa virtude para funcionar. Embora, quer dizer, como é por coação externa, o exército em si não resolve a questão, não transforma o cara em alguém virtuoso. Se ele não quiser. Né? Que pode acontecer. Mas só a coação externa... Pode acontecer, mas pode acontecer ao contrário. Eu tive um amigo que eu já contei várias vezes. Não, tem cara que fica pirado e tem cara que fica... Não, tem cara que depois... Tem cara que vira herói, não, tem cara que é herói por acaso, mas isso é outros 600. Tem um filme do John Ford sobre isso, cara que salva... derrota o Hitler sem querer. Exato. O meu pai pegou a seguinte situação que é totalmente real. Meu pai teve estouro de tímpanos por causa de canhão. Ele teve na Segunda Guerra, então um canhão estourando do lado, estourou um tímpano dele, né? Aí ele foi para o hospital de campanha. No hospital de campanha tinha um cara que dirigia tanques, era motorista de tanque. O tanque dele tinha passado por uma mina, explodido, e o cara tinha machucado o dedo mindinho. Então, por causa do dedo mindinho, ele estava no hospital, né? E esse cara contou a seguinte história.
ele estava na frente russa, uma planície enorme, na planície um buraco, que era onde ficavam os 5 caras dele, o pelotãozinho lá, e os 5 caras para uma metralhadora, né? Então o cara lá tinha tido as suas férias, voltado lá para a Alemanha, e aí terminou as férias, 20 dias, voltou para a frente de guerra. Voltou e foi para a posição de campanha, então foi para o ninho de metralhadora dele. Então ele sai no meio da planície lá, né? E de repente ele ouve passar uma bala, né? Pium! Brincadeira, cara. Que idiotice, pô. O que você está tirando? Em mim, porra. Só de lá. Continua avançando, passa outra bala. Pium! Né? Vai, né? Passa outra. Pium! Né? Ele começou a ficar fundo da vida. Mas o que esses caras estão pensando? Eles estão com a cabeça onde? O que eles acham que eles são? Brincadeira idiota, tal, né? Ele ficou fundo da vida e começou a responder, começou a tirar de volta, né? E foi se aproximando, pula de uma moita, outra moita de capim, vai indo, até que chegou na beirada mesmo, né? Claro, era um buraco, então tinha toda a terra jogada no buraco. Chegou lá, pulou para dentro, né? E tinha 5 russos lá que levantaram as mãos. Aí, herói de guerra, cruz de ferro, não sei o que, todas essas distinções e tal, né? Isso é virtude. Ele foi corajoso? Não, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Entendeu tudo errado, não merecia aquela cruz de guerra. Ele podia ser jogado no julgamento de Nuremberg. Não sei se podia, mas enfim, não era para tanto, coitado. Mas imagina uma situação aleatória que ela pode fazer isso, né? Ele vira herói nazista sem querer. Exato, né? Foi para o julgamento por acaso. O que eu estou fazendo aqui? Então isso. Então, nem o desconhecimento. Outro amigo meu virou exército brasileiro, era o mó vaidosinho, né? Um vagal total, jamais acordava na hora certa, etc e tal. Pegou o exército, claro, começou a acordar na hora certa, tem que se apresentar, ordem unida, tal, marchar, né? 7 de setembro desfilava lá com todo mundo, as mocinhas olhando. Saiu do exército, uma semana depois, o mesmo vagal de sempre, o mesmo vaidoso de sempre, o mesmo. Tá. Por quê? Por que não criou virtude? Ele fazia isso por rotina mesmo, né? Ele era obrigado a fazer. Por pressão externa. E não incorporou como uma segunda natureza. Exatamente, ele não quis que aquilo lá se tornasse uma característica dele. Mas pode acontecer então dele, por esforço próprio, fazer o esforço de adquirir uma virtude, mas acabar não sendo uma pessoa virtuosa porque ele não adquiriu outras virtudes? Isso é muito comum. Você tem muitos caras, quer dizer, que tem um determinado tipo de especialização de caráter, no qual eles são bons pra caramba, mas não o resto, portanto não são virtuosos, não é uma segunda natureza. O Lula, por exemplo, certas características do Lula de simpatia. Eu não quero me pronunciar sobre pessoas em concreto e tal, mas um caso genérico de um político que seja, né, que pode ter de fato a capacidade de diálogo com todo mundo, né? Mas se ele não quer o bem como um todo, e não quer ele ser melhor, não vai ganhar virtude. Aquilo lá simplesmente se torna uma especialização do seu modo de ser. Como se fosse uma rotina, aí sim uma rotina externa, né? Ele sabe abraçar todo mundo, sabe sorrir para todo mundo, sabe não sei o que, etc e tal. Mas aquilo lá não é real. Mas na situação particular ele pode ser extremamente egoísta, sem vergonha, nojento, avarento, mão de vaca, sem vergonha, canalha, etc e tal. Mas pelo menos eu sou limpinho, é aquela coisa que você brinca. Eu vi uma vez sobre corpo, eu sou preguiçoso, eu sou isso, aquilo, mas pelo menos eu sou limpinho. Tá? Lavo as mãos, tá?
escova os dentes. É alguma coisa, não torna a pessoa virtuosa. Exato, isso não torna a pessoa virtuosa, né? A redução moderna, né, da segunda natureza a um conjunto de rotinas, né? Chega na hora no trabalho, não sei o que, fez o quê? Esvazia a razão. É uma espécie de formalização daquele aspecto da lei nossa que você explicava para a vida social. Existe então, hora, existe... A redução do hábitos medieval para a rotina é um problema ocamista. Você transforma numa lei só. Você transforma numa regra, exatamente, numa lei externa e, portanto, você esvaziou a motivação, exato, a organicidade intrínseca do assunto. Até o ponto que você chega ao cartão, bater o ponto, né? Bater ponto. Ou o orientador de você aplicar aí, que diz assim, você só pode ir embora, todos os alunos só podem ir embora do laboratório depois das 7 da noite. Porque esse prof, o cara trabalha muito, né? Sim, como se isso provasse alguma coisa. No Facebook, a tarde inteira, cerveja no laboratório. tomando cerveja, tá lá, mas tá lá, né? Tá trabalhando. E está cheio de empresa por aí em que acontece exatamente isso. O chefe fica até as 10 da noite e o pessoal fica lá acoelhado com o rabinho entre as pernas, com o toco de rabinho entre as pernas, vendo notícia, lendo jornal, não sei o que, até as 4 da tarde. Depois é que ele começa a trabalhar um pouco, tal, né? Funciona naquele meio vapor, né? Até as 6 da tarde. Aí às 6 da tarde, como ele precisa terminar uma série de coisas, aí ele começa a funcionar razoavelmente bem. O site do grupo de política bomba no horário do final do serviço das pessoas. Eu fiz essa pesquisa, todo mundo está no trabalho ainda. Aí não sei se será uma hora depois que eles tiram a aula, eles chegam em casa. Realmente interessante isso. Bom, deu para perceber a diferença entre segunda natureza e mera rotina e meras virtudes isoladas. Sim. Dois detalhes aí que eu colocaria. É que pode acontecer o sujeito cometer um ato muito grave e ser uma pessoa virtuosa. Isso, e vice-versa. O cara pode cometer um ato ótimo e ser um canalha. Sim. Mas ele cometeu um ato ótimo, ele não realizou um ato ótimo por... Por exemplo, São Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Exatamente. Exato. Sim. E um outro detalhe que São Tomás fala também, que o hábitos ele pode ser índice adquirido ou pode ser infuso pelo espírito, né? Sim, aí já é mais do que teologia, mais do que filosofia, é teologia, né? O hábitos pode ser dado por Deus, não pode ser dado por nenhuma instância externa ao ser humano, a não ser por Deus, né? Como Deus pode tudo. Nesse sentido, não tanto a fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, que ainda são virtudes, fazem parte da segunda natureza, do hábitos, né? Em que a iniciativa dos atos é minha, né? Mas os dons do Espírito Santo, em que a iniciativa dos atos não é minha, aí é um hábito recebido por infusão, exatamente. Ele tem essa face dupla, né? Por parte, o sujeito tem que fazer o esforço de integração pessoal. Sim. E tudo para realizar. E por outro, tem uma parte que é recebida, né? Por teologia. Nos dons do Espírito Santo. Porque se o cara não viveu durante vários anos, pelo menos, ou pelo menos não demonstrou para Deus que ele quer levar uma vida de união com Deus, de amor a Deus, de santidade e tal, ele não pode receber os dons, porque ele não quer. Né? Se ele não quer, não há possibilidade de receber hábitos. Uma passagem curiosa, São Tomás ele fala assim, isso é bem interessante sobre o que ele fala assim, que você pode, tem duas formas de ser sábio. Ele fala, uma é você estudar e aprender, e a outra é você ser infuso com o dom do Espírito e, portanto, adquirir um hábitos. Aí, em que sentido ele está falando isso? Ele está falando, provavelmente, não sei, precisa ver o contexto. Sim. O contexto provavelmente é um contexto totalmente teológico de dons do Espírito Santo. É sobre a Sagrada Doutrina. Isso,
Então, nesse sentido, propriamente, a inteligência, ou seja, a compreensão profunda dos mistérios da fé, os mistérios da fé são necessariamente acima da razão. Sim. Então, a compreensão mais profunda dos mistérios da fé como algo pessoal, né? Quando, por exemplo, há um santo que disse: eu sabia que Deus era infinitamente bom, mas não sabia que era tão bom. Né? Sim, a consciência. Uma coisa é, ele sabia pela razão que Deus era infinitamente bom. Sim, outra coisa Conhecimento genérico, humano, que até certo ponto você faz a relação entre a tua experiência de bondade, de amor aos outros, de misericórdia, etc. e tal, mas você não experimentou pessoalmente. Sim. Né? O estágio pessoal chega no momento em que você, pum, de repente cai a ficha e você diz, com perdão, puta que os pariu, mas né? Deus é bom comigo, infinitamente bom comigo. Isso que você está falando, isso é infusão. Então. Isso é dom, essa é a infusão. Agora ele entendeu o que significa bondade divina, uma bondade infinita, entende? E eu acho que no contexto ele fala assim, que o sujeito que recebe essa infusão, ele pode agir da maneira correta por conta disso, por conta desse hábito. Ele pode agir por conta da infusão, que é o caso da ação dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, em geral, isso é o hábito sobrenatural, né? Quase daria para chamar uma terceira natureza se São Tomás falasse isso, mas São Tomás não fala concretamente disso, mas quase daria para chamar. Né? Parece que ele está botando essa segunda, só que a segunda teria duas formas de você isso, chegar na... Exatamente, né? É isso mesmo. A segunda natureza sobrenatural implica que você consiga dizer, aconselhar, entender, compreender tudo à luz de algo que não é teu. Né? Sobre essas uma luz que não é tua. Duas formas de chegar, você tinha dito que o cara que atinge essa segunda natureza, mesmo sem a graça, pode ser salvo. Quando você diz ser salvo, quer dizer no sentido sobrenatural? No sentido de que ele está em condições, sim, ele está em condições de receber a graça. Se ele recebe ou não a graça, não é um problema que a gente possa julgar, entende? Isso já é um problema entre Deus e ele. Certo? Há muitos pagãos que são caras para os quais você tira o chapéu. Né? Se diz, pombas, se eu que sou essa porcaria tive a absoluta e merecida, sei lá, o dom imerecido da fé, por que esse cara não recebeu? Gandhi é um cara assim, por exemplo. Né? Muitos dos pagãos antigos tem caras que se dizem, pelo amor de Deus, esse cara é 25 vezes melhor do que eu. Né? Sim, mas o que salva mesmo são os teologais, né? Mas eu não sei, entende? Quer dizer, pode ser que ele tivesse. Pode ser que ele tenha recebido isso no momento da morte, sim, pode sim, ser que, né? Mas ele estava em condições de receber. Então, estritamente do ponto de vista filosófico, posso dizer, humanamente, a segunda natureza torna a pessoa capaz da graça. Embora não me diga se ele recebeu ou não. Mas e o cara que não tem virtudes, então é incapaz da graça? Em certa medida, no mínimo, ele atrapalha. Né? Em algum grau ele está atrapalhando, em algum grau ele está, não digo impedindo totalmente, porque Deus é onipotente, mas ele está fazendo o possível da parte dele para impedir. Né? Mas e a graça irresistível? Não, tudo bem, mas a graça irresistível são, em alguns casos, em que Deus precisa de uma pessoa, ou quer usar uma pessoa, melhor dizendo, para determinadas finalidades públicas. São Paulo, por exemplo, né, ao cair do cavalo, é um cara que se diz, ok, humanamente se partiria do princípio de que esse cara não estava em condições, porque ele tinha um ódio enorme. Mas né? ele tinha provavelmente muitas virtudes. Mas tinha muita coisa oculta, provavelmente, e de fato recebeu uma graça de Deus pública, notória, que o transformou visivelmente do aspecto externo.
Mas né? não supriu o livre-arbítrio. Mas isso dele, né? não foi contra o livre-arbítrio dele, mas ao mesmo tempo não foi algo que ele estivesse procurando, pelo menos visivelmente, né? E por outro lado, teve uma atuação pública, visível, de uma importância objetiva, digamos assim, histórica, muito grande. Então, nesse sentido, para algumas pessoas, você vê claramente que Deus usa isso, né? Mas isso não significa, enfim, que outras pessoas não tenham isso sem alguma atuação externa. Mesmo São Paulo Apóstolo, essa pessoa, pelo menos ele tinha que ter a virtude de estar preparado para aceitar isso e acontecer isso. Dentro do judaísmo, enfim, em termos de vivência da lei, ele mesmo diz isso, né? Em termos de vivência da lei, ele era um homem que se tinha preparado com todas as suas forças para receber a graça. O São João Crisóstomo, E dentro das suas limitações também, tem né? uma passagem que ele fala o seguinte, que quando a crise da fé é muito grande, a única coisa que pode resolver é um conhecimento profundo do mistério da fé. Ele falou que chega um ponto que nem os milagres as pessoas reconhecem, porque se você fizer milagres, nem o rei Herodes e fala, faz de novo, faz de novo. Ou está claríssimo no Evangelho de São João, na cura do cego de nascença, em que o cara se apresenta diante dos fariseus e os fariseus dizem, mas e quem foi que te curou? A resposta é, não sei, mas o fato é que eu sei é que antes eu não via e agora estou vendo, né? No caso do milagre, Eles dizem, mas não é possível porque você é um pecador, tal, né? Não, mas o tal de Cristo de Nazaré me curou, o tal de Jesus de Nazaré me curou. Não, mas esse homem é um pecador, não pode ter te curado. Bom, o cara está na frente do fato. Se ele não quer aceitar, não quer aceitar, problema dele, mas... aí é uma falta de virtude que impede ele de aceitar, né? Claro, há um orgulho central, nuclear, que faz com que ele não queira aceitar de forma nenhuma aquilo. Sim. Ele nega a própria realidade do fato que ele está vendo. Quando, sei lá, junto com Aristóteles, provavelmente se Cristo aparecesse na frente dele, seria infinitamente mais fácil dele aceitar. Sim, sem dúvida, provavelmente sim. Aristóteles está dentro do esquema do quase, digamos, tem quase tudo para ser santo, né? Platão também, Sócrates também, os três são uma linhagem assim excepcional. Eu chego até a falar, né? Se Deus fizer homem e tal, mas acho que ele escreve isso, né? Exatamente. Mais alguma? Tá. Então, segunda natureza. Segunda natureza implica o quê? Segunda natureza implica o quê? Pela primeira natureza você precisa fazer o quê? Pela primeira natureza, satisfazer suas necessidades. Cheguei atrasado. Você está chamando de primeira natureza? Primeira natureza é a natureza humana bruta, vamos dizer assim, sem trabalho natural. Você precisa aperfeiçoar uma virtude, isso? No momento que você começa a aperfeiçoar a primeira natureza pela virtude, você está impondo a ela, ou digamos, sobrepondo a ela aquilo que São Tomás chama de segunda natureza. Né? Então, pela primeira natureza, você precisa refletir sobre o que você faz? Não, Como você age? por instinto, Aí, não, desejos. Você tem todas aquelas forças, né? Você tem... Certo, só que essas forças você as analisa em cada caso, você as separa, você as distingue, não? Isso já é segunda natureza. Não, também não é a segunda natureza. O estágio intermediário entre a primeira natureza e a segunda natureza é o estágio de análise e de aquisição analítica das virtudes. A ordenação da vontade, da paixão Isso, pela razão é um estágio intermediário. Mas na primeira natureza, natureza bruta, vamos dizer assim, você age primeiro e pensa depois. Paixão. Isso. Mas mesmo na primeira, não é necessário alguma... Veja, nunca existe um estado em que o ser humano atua de maneira só passional. Exato. Tem que ter pelo menos um mínimo, né? É gradual, vai subindo. Mas fundamentalmente é concomitante. Você, na verdade, não para refletir antes de agir. A criança. Talvez na infância. Na infância funciona dessa forma. Né?
de maneira espontânea. É aquilo que você falou, quando eu faço uma coisa errada eu levo um tapa na mão, quando eu faço uma coisa boa eu Isso, levo um mas isso doce. vem depois, exatamente. Você só aprende mais tarde assim, mas o bebê não leva tapa ainda. O bebê tá experimentando todas as opções aqui, né? Então, você age de maneira espontânea. No estado de segunda natureza, Mas mesmo esse, por exemplo, levar um tapa, ele não está agindo passionalmente, eu quero que me agrade e não que ele não me desagrade só. Assim. mas aí já é uma primeira natureza condicionada, Já tem um aspecto que é o que racional. você faz com o animal em zoológico, animal em circo, etc. e tal. Você o condiciona. Você faz com que ele haja de tal ou qual maneira, como? Modelando a paixão. Né? Não tem razão. Tal aspecto da paixão vai levar à dor, então não quero. Tal aspecto da paixão vai levar a prazer, que é... Então não tem razão ainda. Não uma... No ser humano sempre há razão, mas essa razão não necessariamente é prévia. Aliás, pelo contrário, em geral costuma ser concomitante ou posterior ao ato. Você para e diz, putz, isso aí não foi uma boa. Né? É algo que o animal... Tomei faz. 12 sorvetes e no 12º encheu. Né? Não aguentava mais. Só por teimosia tomei o 12º e o 11º, para dizer bem a verdade, e o 10º também. Né? Certo? Quer dizer, com a razão você tira a experiência do ato, mas não previamente. No primeiro você funciona no impulso. Dá para entender isso, né? Sim, mas isso é agir passionalmente. Ou ainda é agir passionalmente. Primeira natureza. Né? Se bem que não é totalmente desprovido de razão. Se bem que a ação, por sua vez, a ação da razão normalmente vem durante e depois. Tá? Será que é uma boa? Você para pensar e dizer, será que é uma boa tomar o nono? Ah, vou tomar. Houve algum ato racional aí, entende? Uma falta de virtude, provavelmente. É um comecinho, um broto, um princípio, uma primeira fonte. Exato. Né? No 15º já está meio claro que é falta de virtude. Na verdade, no terceiro já começou a ficar claro, mas enfim, vai lá. Ok. O estágio intermediário, esse sim é característico. Entre a primeira e a segunda natureza, aí sim é que é característico o quê? Você fazer todo o sistema de análise, pesagem dos atos, conhecimento próprio, né? Puxa, eu tenho tal tendência, eu tenho tal paixão, eu sou meio covarde, eu não tenho coragem para atacar as coisas, não tenho paciência, sou levemente depressivo, estou em crise. Tudo isso são típicas manifestações do estágio intermediário, né? Em que é importante é o seguinte, eu não estou repetindo o ato cegamente. Não é porque eu fiz uma vez e deu certo que eu estou repetindo. Né? Eu estou fazendo todo o trabalho de mexer, entender, amassar a fonte dos meus atos. Você está imbricando razão e vontade. Eu estou imbricando razão e paixão. Razão e paixão. Portanto, eu estou começando a elevar a minha vontade a um nível mais alto do que o meramente passional. Certo? Então, esses nomes sugerem, na primeira natureza, segunda natureza, sugere uma certa evolução, uma etapa Uma total evolução, sim. que sugere que a segunda não acontece depois em relação à primeira e talvez seja um resultado. Ela é então, sobreposta à primeira e, no fundo, é o resultado da ação da racionalidade sobre a primeira natureza espontânea. E aí a aquisição do hábitos. E aí é a aquisição do hábitos. Pela Né? experiência. Isso. Por isso que a simples rotina, só repetir um ato que deu certo, não forma virtude.
Exato, isso é adestramento. Isso é mecânico, né? Não é, mecânico, isso. Não é transformação de uma coisa na outra. E na Exatamente. natureza Você no fundo para do estágio da criança que levou o tapa na mão e por causa disso não enfia na tomada. Na PUC tem a segunda natureza ou só a primeira? Depende dos casos, a maior parte é só a primeira. Não só lá, né? Pelo menos segundo os seus relatos de maconheiro, Você viu a etc. arquitetura do lugar. E as pichações. As pichações são condizentes com a... Com a primeira natureza, e olha lá, uma primeira natureza ainda, na verdade, formatada para uma segunda natureza piorada em correlação à primeira. Isso é interessante, então, grandes atos de... Quer dizer, atos malignos de uma dimensão maior dependem do uso da razão, né? Sim. E nesse sentido, essa transição para a segunda natureza... A segunda natureza não estritamente é virtuosa. Sim. A segunda natureza pode ser viciosa. Sim. Né? Você pode fazer essa transposição. Um Stalin é um cara que sistematicamente aprimorou a sua capacidade de ação para os atos egoístas. Sim. E, portanto, explodam-se os outros. A maldade propriamente humana, né? Isso, exatamente. A outra é uma maldade animal, vamos dizer assim. Então, é mais perdoável e menos grave do que a propriamente humana. A humana, sim, chega a níveis de requinte assim. Agora planejar, montar uma classe social inteira para ver o que vai dar. Na segunda... Tibério, que alimenta um ressentimento durante anos e depois mata mais ou menos 1/3, 1/4 da nobreza romana e tal, né? Na segunda natureza você já não tem de novo esse processo todo de análise, não sei o que, você age por virtude ou por vício. Isso, então processo de análise e de conhecimento próprio, e de seleção, e de avaliação da experiência, etc. e tal, é o processo intermediário, né? Naturalmente esse processo não é um processo longo e tal, você não vai, né, formar a segunda natureza em pouco tempo. Mas no momento que você chega à personalidade madura, você em princípio já fez 99% do trabalho. Tem resquícios a fazer ainda, né? Mas pelo menos o grosso do trabalho está feito. E com isso a virtude ou a segunda natureza está formada. Então a educação pode levar a segunda natureza viciada, né? A educação pode levar tanto a uma quanto a outra, dependendo de como for a educação. Sim, pode levar para as duas. Né? Está levando para a outra. A de São Tomé leva a outra. Não, mas é porque alguma coisa de bom deve ter, não é possível. Não, mesmo as segundas naturezas, até o Stalin alguma coisa de bom tinha. Não sei o que, mas tinha. Não, tem sim. A gente só não foi descoberto. Deve ter alguma coisa. Algo em algum lugar devia haver. No fundo o cara estava buscando bem, só que ele não conseguia enxergar o bem. Sim, estão procurando bem, mas há um momento que se tem sérias dúvidas sobre se o que ele está procurando era o bem propriamente dito ou só o bem para si. A mera satisfação, o bem reduzido a uma satisfação. O líder do Católicos Portugueses desse dia, que é o grupo abortista, é professor de teologia na PUC. Das pseudo-católicas pelo direito de matar? Da aula de teologia, para os seminaristas de São Paulo. Enfim. Então, nesse sentido, a intenção de fazer o bem ou a intenção de se viver uma segunda natureza virtuosa não é suficiente. Sim, é fundamental, mas não é suficiente para chegar lá. Você pode ter intenção, mas claro, fazer tudo errado e... Só que se você tem essa intenção, quando você faz errado, você tem o quê? Você tem o juízo da razão sobre o ato. E esse juízo da razão vai te dizer: esse ato não me aproximou do meu fim, que é a intenção, né? Não me aproximou do fim que eu queria, pelo contrário, foi contrário a isso. Então, mesmo que você cometa um monte de erros no processo, esses erros não são úteis para o processo, não são algo em si totalmente negativo.
não são últimas realidades negativas, são realidades de transição, enfim, que te ajudaram a aprender. Então uma pessoa que tem intenção de fazer o bem, utilizando, por exemplo, tem várias, né, que tem intenção de fazer o bem utilizando a metodologia comunista, por exemplo. O problema dela é a razão, porque ela não sabe. A razão dela está deformada. Isso. Não permite que ela atinja. Mas a razão, nem a razão, nem a vontade, no fundo, conseguem ser totalmente silenciadas. Né? Por mais que a razão tenha sido deformada parcialmente, né, a tua experiência mostra que aquilo lá não foi uma boa. Né? Eu vi recentemente a passagem de um antigo general do exército soviético que escreveu uma biografia do Stalin. Né? E ele dizia: temos procurado atribuir a moral a conveniências de classe ou ideologias partidárias. E, no entanto, né, a moral tem que existir de acordo com a natureza humana desde o momento em que o homem é homem. Então, você vê que é um cara que, digamos, provavelmente teve tudo errado no começo, mas que chegou lá, entende? Só percebeu isso depois de 36 milhões de pessoas que tinham morrido. Tá bom. Mas pelo menos percebeu. Percebeu, entende? Infinitamente melhor do que o cara que não quis perceber, que se negou a perceber. Né? Então, a experiência quer dizer, se você realmente, com o mínimo de desejo de felicidade, você a analisa, vai te levar a essa conclusão. Sinceridade, né? Ela te leva a isso. E até isso tem, por sua vez, o reflexo emotivo, afetivo, que é o reflexo: cara, não estou bem, esse negócio não está legal. Mesmo que você ainda não saiba localizar por que não está legal, não está legal. E segundo nós aqui o bem, você consegue percebê-lo pela natureza humana, que está deturpada. Então isso, não totalmente, mais ou menos decaída, como ele acredita. Então, como que você vai conseguir saber necessariamente o que é o bem? Decaída, então, essa é a diferença entre os católicos e os protestantes. Os católicos dizem, está decaída, mas decaída não significa destruída ou corrompida. Ela ainda tende ao bem sem conseguir totalmente atingi-lo, com ignorâncias parciais, entre neblinas. Né? Você não enxerga totalmente a meta, mas pelo menos até a curva você enxerga, e até onde você enxerga está certo. Né? O protestante vai dizer não, acabou tudo, ferrou tudo, não tem, está na noite absoluta e não tem caminho, você não enxerga nada. O que quer que você enxergue está errado, sempre te leva pro bueiro, sempre te leva pro como é que chama, o acostamento lá, né? Nos Estados Europeus tem um canal do lado do acostamento, né? Então sempre te leva para a lama. O que quer que você procure, o que quer que você enxergue, o que quer que você queira, sempre te leva para lá. É uma visão um pouco, digamos, extremista e exagerada do assunto. Então, mas o cara que falou isso não era um ser humano? Sim. Ele não pode ter pensado que a interpretação dele também está sendo errada. Você fala isso. Ron? Peraí, vamos lá. Nossa, uma pessoa que falou isso, ela, por exemplo, tudo que o ser humano pensa está errado, mas ele é um ser humano e ele está pensando isso. Não, óbvio que você cai como sempre como toda a filosofia moderna, de A a Z, em todas as suas afirmações, você cai no chamado paradoxo de Russell, né? Se tudo que o ser humano pensa, então eu pensar que tudo que o ser humano pensa, se tudo que o ser humano pensa está errado, então eu pensar que tudo que o ser humano pensa está errado, portanto alguma coisa do que o ser humano pensa tem que estar certo. Tá.
Ou não existe verdade absoluta, então se essa afirmação é válida, o que eu estou dizendo que não existe verdade absoluta não pode ser verdade e, portanto, né, e assim por diante. Então sempre cai no mesmo paradoxo, é óbvio. Aí ele responderia que a metafísica morreu. Né? Então, claro, a posição não se sustenta, e tanto não se sustenta, né, que o protestantismo deu origem ao agnosticismo, ao ateísmo e à confusão, ao relativismo moderno. Né? Portanto, a desistência da capacidade humana de encontrar a verdade. Isso tem a ver com... Mas isso é pura e simples, digamos, aplicação indevida de um princípio paradoxal. Né? Um princípio real se afirma porque ele confere com a verdade. Então, apesar de todas as misérias, apesar de tudo, apesar de todos os erros, o ser humano consegue encontrar a verdade. Se eu conseguir, não sei, mas enfim, alguma coisa, luzinha, quem sabe eu tenha. Então, isso tem a ver com o rompimento da tradição? Então, tem a ver com tudo, claro. Rompimento, né, com a tradição cristã, Isso. que era universal. Exatamente. Tem a ver com isso, tem a ver um pouco com o pessimismo judaico que tem algo nisso na origem. Né? E, na verdade, a partir do momento em que eles perderam a esperança messiânica pela rejeição de Cristo, você cai num pessimismo total. Enfim, já que falamos dos dons do Espírito Santo, também dá para falar isso. O Ockham também. Não, é o Ockham. No fundo, o Ockham é justamente isso. Os universais Acabou os universais, se não há universais não há verdade, se não há verdade, pronto, acabou. Né? Então você cai exatamente nesse ponto. Kant, Hegel, Marx, tudo nessa... Tudo é filho do Ockham. Muito bem. Então, no estado de segunda natureza, você recupera a espontaneidade. Quer dizer, o próprio da virtude instalada é que você não precisa pensar para atuar virtuosamente. Você age virtuosamente em função de todo um sistema, um modo de pensar, um modo de funcionar, um novo modo de funcionar, que faz com que você não precise agora parar e dizer, então, qual é o ato magnânimo diante dessa escolha que me foi colocada? Não, você toca o barco, faz, pronto, acabou, fim. Isso é o próprio da virtude. Entende? Diga. Então, mas se a segunda natureza ela é essa mundo infinita, no sentido de que a busca pela virtude nunca tem fim, é claro que mesmo nesse estágio o cara tem que parar e pensar o que me falta. Setorialmente. Não precisa parar fundamentalmente em todos os seus atos. Em alguns atos ele tem que parar e pensar. O hábitos faz parte da inteligência também. Sim, formata a inteligência no sentido de que a inteligência está disposta a abraçar a verdade e não basicamente predisposta a rejeitá-la. E capacidade de escolha também, né? Escolha mais sábia, claro. discernimento. Isso, evidentemente. Né? Então você pode... Então, claro, evidente, a segunda natureza nunca termina de estar instalada. Né? Não fechou. A primeira natureza está fechada, mas ela só determina um mínimo de atuação. Né? A primeira natureza é a que determina, por exemplo, os mandamentos da lei natural. Né? Não vou matar o Rodrigo, por exemplo, porque ele me deu um cigarro, assim, 2 cigarros hoje e tal, né? Ainda por cima pagou por esse cigarro aqui, então é um cara legal. Né? Isso é lei natural mínima, assim, né? Básica. Então, isso é natureza, eu não preciso nem pensar sobre o assunto. Então, né? Então, imediatamente eu tenho uma reação simpática a ele. Né? Agora, a segunda natureza, mais eu venero nele a imagem de Deus, venero nele um igual a mim, venero nele alguém, né? Um ser humano livre, independente, pleno, etc. E tal, também não preciso mais pensar sobre o assunto. Já está feito, está incorporado. Né? Então... Agora, se ele me der um chute na canela, aí eu preciso
eu vou ter um conflito de paixões, né? Uma paixão da primeira natureza que é vingar-me e a segunda paixão da segunda natureza que é perdoar. Bom, agora sim eu preciso parar e pensar, devolvo o chute ou não? A segunda natureza não acaba com a primeira natureza. Não, a segunda natureza aperfeiçoa a primeira natureza, ela não me elimina. Se sobrepõe. Se sobrepõe, na verdade ela é a primeira natureza aperfeiçoada racionalmente. Dá para fazer uma analogia do Antigo e do Novo Testamento? Sim, fazer sim. uma No leitura Antigo dessa Testamento forma, que veio para completar, né, no Antigo Testamento, de certa forma, vocês são assim, então, siga esse negócio para você ser um pouquinho melhor. E o Segundo Testamento é a realização. E o Novo Testamento quer dizer, Novo Testamento isso, você já está, de certa forma, partindo desse patamar para você ser perfeito, segundo Deus, é tal outra coisa. E em relação à lei, então parece que a gente pode ter 3 tipos de relação com a lei. A relação de que eu sigo porque ela está lá e eu vou na rotina. Eu não sigo porque eu me revolto contra ela, mas de um certo modo eu estou fazendo algo em relação a ela ainda, como algo externo. E um terceiro que eu sigo, não porque eu estou fazendo uma rotina, eu tenho que seguir. Eu sigo porque eu entendi vejo que isso é... Isso, exatamente. O amor Muito bom, Mas também perfeito. pode ser esse não mesmo. sigo por ver que não é bom. Não sigo porque eu vejo que bem é outra Não, coisa. leizinha sim, eu estou falando de lei natural, enquanto quer dizer, a lei própria de acordo com a natureza humana. Outra coisa é a lei antinatural, no sentido de que minta para o seu vizinho, sacaneie com o cara, né, arranque todos os impostos dele que você consiga arrancar, etc. E tal, esse tipo de coisa, né? Essas leis, claro que evidentemente tendem a gerar na pessoa a atitude de não vou seguir essa birosca, não. A sonegação de imposto é uma consequência imediata do excesso de imposto. Se o imposto fosse razoável, o Estado prestasse serviços de acordo com o que pede, a tendência das pessoas seria pagar. Sim, porque pense só na quantidade de gente que contribui com orfanatos, hospitais, etc, etc, etc. As pessoas sentem que tem uma obrigação de servir ao todo, a sociedade. Na verdade, que o imposto ele tem que ser cobrado na força. E que se o povo A não visão gosta, positivista, tem que exatamente. forçá-los. Não está certo, não? É a visão positivista. O Estado vai nos salvar e aperfeiçoar a gente com um estado de perfeição. Isso é o que a gente falava de manhã a moral e a lei. Desculpa interromper um ponto assim, mas não, tudo bem. E aí Ockham, ele acaba a proposta que ele faz acaba levando a gente mais para uma posição de olhar para a lei como como uma pela primeira natureza, ou não sei se a intenção dele foi essa, mas ele acaba colocando a gente numa posição que a gente... É que ele eliminou a distinção. No momento em que você elimina a distinção, onde é que para a lei natural e onde é que começa a lei arbitrária do Estado? Na verdade, a própria lei natural para ele é apenas a lei imposta por Deus. Não é algo natural, intrínseco à natureza humana. E aí a segunda natureza meio que se perde. Emendou direto. Né? Você passou. Primeiro era Deus quem mandava, agora é o Estado quem manda, e depois é o meu capricho quem manda. Não tem um critério real, né? Não há um critério real para saber o que lei vem de onde. Mas com isso, totalmente segundo só se afirmar que o ser humano é um animal que não determina nada. Hoje em dia acontece, mas por exemplo, quando Marx leu o Darwin, falou isso mesmo, somos todos animais e tal, e ninguém não sabe disso aí. Aí ele está falando, existe segunda natureza, o ser humano é só a primeira, mas acho que isso é mais raro. Né? Mas Ockham chega bem perto disso, né? Porque ele fala, bom, você não você tem que prescindir da razão, tem que prescindir das suas paixões para decidir só sim ou não, sem base em nada. Isso, exatamente. Sim, de fato, chega muito perto disso. Porque, na verdade, ele deslocou o centro da decisão moral da pessoa para fora. Entende? Sim. As pessoas vão dizer sim ou não. Quer dizer, quando estou na virtude, a decisão é minha. Eu sou generoso. Eu sou assim. Porque eu quero ser generoso. E porque racionalmente é mais sensato ser generoso. É bom para mim ser generoso. Né? E outra coisa é, seja generoso.
Tá bom, vou ser generoso, ok. Que é o que parece Do que real aqui na contribuição tá bom, Ou não vou, porque... né? Quer dizer, toda a problemática se deslocou para um outro foco, né? Então, já que eu tenho que fazer, né? Aí vem Então, se eu alguém e fala- tenho que fazer, então quanto é o máximo, melhor, quanto é o mínimo que eu tenho que fazer? Você começou a ter mentalidade de escravo. Qual é o mínimo que eu fazer para não levar chibatada? E aí vem um revolucionário e fala, não, isso aí não tem que ser assim, tem que ser Não, de outro jeito, claro, e aí não tem evidente. critério nenhum Nesse nível eu concordo com ele, e aí claro. Né? surge. Ao passo que se você faz por você, quer dizer, não, eu quero contribuir. Então a pergunta é outra. A pergunta é, quanto que eu posso contribuir? Né? Não é qual é o mínimo para eu não levar chibatada. É qual é o máximo que eu posso fazer. O Estado moderno é exatamente isso. Né? O Estado moderno é qual é o mínimo para eu não levar multa, chibatada, taxa, penalidade, etc. Os cambal. Né? O Lutero já pensava de uma maneira bastante assim. Né? Sim, claro. O Estado deveria fazer isso. Né? Todos são ocamistas, quer dizer, o ocamismo foi o problema que deslocou a questão. Se passou a pensar tudo em outro foco. E em relação ao Soares, isso, né? Soares é um ocamista, sem querer, que não sabe que é ocamista, e que analisa São Tomás dessa forma. Então ele pega tudo que em São Tomás seria a virtude enquanto eu quero e a segunda natureza, ele começa a analisar isso do ponto de vista de mandamentos. Sim. Né? Porque de alguma forma ele também quebra isso, porque ele fala Sim. que isso é uma coisa inata, não sei o quê, que é escrita, que no fundo você tem que seguir porque está E escrito na claro, natureza. não, a partir daí você agora não pensa mais em aquilo que você pensa em aquilo que está escrito na forma de regras dentro do meu coração. Fecha os olhos, pensa. Que regra você encontra dentro de você? Eu encontro a regra de que eu preciso tratar os outros bem. Então, diante dessa regra, que é a voz de Deus no meu íntimo, qual é o mínimo que eu preciso fazer para que os outros não fiquem chateados e achem que não foram tratados bem? Né? É anti-intuitiva mesmo. Num certo sentido, é anti-intuitiva. Né? E parece que sobra menos espaço para o amor, né? Claro que não sobra Talvez espaço nem para o tenha amor. espaço pro amor. Uma das coisas mais absurdas é a pergunta do catecismo católico, né, que diz qual é o mínimo de atos de caridade que a pessoa tem que fazer para não infringir o primeiro mandamento, que é o mandamento da caridade. Pombas, pergunta para a tua namorada, como eu acho que já disse em outra aula anterior. Pergunta para a tua namorada, qual é o mínimo de atos de amor que eu posso fazer para você não me largar, tá? Vai mandar você pastar na Claro, já é óbvio. ofensivo. A pergunta é ofensiva. Qual é o mínimo que você tem que fazer para louvar a Deus? Você vai pastar também. Qual o mínimo? Eu não quero o mínimo, pombas. Né? Eu quero o máximo. Eu quero fazer tudo o que eu posso. Sem medida. Claro, exato. Santo Agostinho. Mas amor é universal também. Por isso. Se você discorda, você não tem universais, então só o quê? É uma escolha. Só. Mesmo a fé como universal também descarta. Também é absurda, exatamente. Não, ele tem que aceitar em bloco ou rejeitar em bloco. Né? Apresentar um bloco aqui, black. Agora, se aceita ou não aceita? Né? Criatura, não é que eu aceito ou não aceito em bloco. Vamos por partes, como dizia Jack o Estripador. É um bloco no sentido que é uma pessoa, mas uma pessoa não é a mesma coisa que um bloco doutrinário. Não, por isso, exatamente. Outro problema. Então, de fato, está tudo pautado. Na modernidade está tudo pautado por essa visão ocamista, né? Isso. Ao passo que na visão clássica é o problema da segunda natureza enquanto fonte de operações. Isto é, fonte, eu ajo porque eu quero, portanto. Com plena liberdade e plena espontaneidade. As duas coisas ao mesmo tempo. Muito do drama, esse drama da segunda natureza está sendo perdido, né? Sim. Que aí você perde todas as virtudes dos teus lugares, todos Sim. os... E no caso de uma segunda natureza viciosa? Certo. Está dentro das possibilidades, como sempre. E aí? Eu ajo por causa de um vício.
Sim. espontaneamente foi isso. Acontece que você tem, aí você tem os limites da primeira. Certo? O que acontece com uma pessoa que age pela segunda natureza viciada? Isto é uma pessoa que age de acordo com o vício. Então, uma pessoa mentirosa, habitualmente mentirosa. Ela quer se livrar de todos os problemas como? Com desculpas, com blá blá blá. Ela perde a credibilidade, algo que não é bom para ela. O que acontece com ela? Ela se perde, Ela encontra desconfiança em todo mundo. Na medida em que ela encontra desconfiança, o que ela vai fazer? se fechar. Repensar. Ou ela repensa e vai encontrar que é fria dizer mentiras, que é melhor se apresentar nu, ou ela vai insistir e, portanto, se fechar. Só que quanto mais ela se fecha, mais sozinha, isolada ela está, mais desconfiança ela cria. Entende? Então, objetivamente, a segunda natureza viciosa vai levar a pessoa a um estado de solidão, de isolamento, de eu contra o mundo, eu contra tudo, eu contra Deus, eu contra as outras pessoas, eu contra tudo. E o que faz com que a razão de uma pessoa seja deformada a esse ponto, ou as paixões? O que faz? O que leva a isso? Ué, está tudo vinculado. Então, exato, pode ser coisas externas. Boa parte da razão é formada pela educação, né? Mas também é o modo como eu quero reagir perante as coisas. Ninguém é viciado só por deformação externa. As pessoas se tornam viciadas porque elas querem se tornar viciadas. Então ela voluntária, e também se dependesse do externo, ninguém seria virtuoso, exatamente. Então a pessoa, né, tem que torcer a própria razão. Quanto mais ela torce a razão, menos a razão é capaz de enxergar as coisas com objetividade e clareza. Entende? É sempre um processo em espiral. Mas por que ela quer torcer a razão? Por quê? Porque ele pelo menos ela atende ao bem, então... Por que que um cara mente? Primeira vez. É como covardia, intimidade. Se eu disser a verdade, Eu me ferro. vou me mostrar frágil. Hã? Mostrando-me frágil, Ficar exposto. eu fico exposto ao ataque alheio, né? Então, eu vou criar uma aparência pela qual, né? Só que nesse momento criei uma duplicidade. Lembra que em algum momento falei da reflexividade, isto é, da capacidade humana de se dobrar sobre si mesmo, né? Então, no momento em que eu criei, isso eu tenho. Então, em um plano, eu sei que é frio mentir. Por causa dessa mentira, eu me sinto isolado. No outro plano, eu estou olhando para esse negócio, eu estou dizendo, cara, é o único jeito. Eu preciso continuar por esse caminho. Certo? Portanto, com isso, eu estou continuamente reforçando, torcendo cada vez mais a minha vontade primeira. Então, a segunda vontade negativa reforça a vontade primeira e, portanto, também faz com que, em vez de enxergar o bem na sua totalidade, né, por uma fraqueza parcial, eu conseguirei atrair a compaixão e a misericórdia dos outros, e com essa compaixão e misericórdia dos outros, eu terei possibilidade de superar essa fraqueza momentânea, e com isso isso é o bem em si, o objetivo.
né? Mas eu não quero enxergar esse bem objetivo. Eu quero me enxergar como autônomo, autossuficiente e auto-tudo. Então eu fico torcendo a minha capacidade de enxergar o bem. Na medida em que eu torço isso, eu diminuo de fato a minha capacidade objetiva de enxergar o bem. Já que falamos do Stalin várias vezes, no fim da vida o Stalin se autoprendeu numa câmara de aço com paredes de 1 metro de espessura e fazia o cozinheiro dele experimentar a comida na frente dele para ter certeza de que ele não ia ser envenenado. Simplesmente porque ele já não tinha mais capacidade de enxergar que existe outro modo de viver. Tem um filósofo contemporâneo chamado Júlio Lemos. Ele foi para mim que você O filósofo contemporâneo, tadinho. Ele foi para mim que se encontra a realização do saber matemático. Sim. O que você acha sobre isso? Que seja feliz. A única resposta que dou é essa. Encontre, então. E ele tem um filho, quer dizer, um amigo chamado Joel. Você e os seus ódios e as suas obsessões. Não, estou só comentando, são pensadores contemporâneos aí, nós ignorantes. Certo. Você se realiza no dinheiro e na liberdade. O que você acha? Que sejam felizes. A questão dessas coisas é a seguinte, né? Há um momento em que a única resposta para o cara é: tá bom, então experimente. A matemática é uma língua, né? É uma linguagem, não tem conteúdo necessário, pode se desprender da realidade, né? Claro, tanto quanto a língua portuguesa. Tanto quanto a língua portuguesa. Matematiquês, português, alemão, ou seja lá o que for, todos eles podem te levar para onde você quiser. Com base no princípio da identidade. Mas ele explicou para mim que as virtudes e a metafísica são uma coisa medieval que foi superada por grandes pensadores como Bertrand Russell e tal. E aí, então, agora a gente na era do progresso, a gente pode regredir para essas coisas. Oportunamente a gente falará sobre isso. Não quero perder muito tempo com isso agora, que vai muito longe. Estava lembrando por causa desse livro. Isso é substituir a realidade pela expressão e começar a achar formas de expressão mais ou menos lógicas, né? Me parece. Mas blá blá blá, você consegue fazer blá 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 perfeito. Sem ter conexão nenhuma com a Todos realidade. os homens são verdes. O Bruno é homem, portanto o Bruno é verde. Mas o Henrique, não tem conexão com a realidade. Viu só, homenzinho verde, marciano. Isso é contradição, o homem verde não existe. Não, mas a estrutura lógica está absolutamente perfeita. Mas o professor Janotti falou para mim: o homem verde não existe, não tem como ser isso. O Janotti... Alguém disse para ele, provavelmente alguém disse para ele. A resposta contundente seria o seguinte: mas professor, então eu estou falando com um chimpanzé, é isso? Você não falou isso na hora, né? Eu digo... mas uma mente assim... Mas que não... Uma mente assim, alguém vai precisar dizer para ele que não tem homem verde. Mas alguém pode dizer que o homem não é verde, mas é rosa. E aí ele vai ser refém disso, né? Porque claro, não tem acesso da realidade. Simplesmente isso é o estruturalismo, no fundo. Você saiu do conteúdo das coisas apenas para as relações. Só que o conteúdo não morre porque ele tem tais e tais relações. Então, o resultado disso é que você vai acabar sempre numa situação existencial pifada. Ou seja, sempre amargurado. Se o cara quer ser amargurado, o que eu posso fazer? Que eu seja. Cômico, mas o Janotti e os outros dois são bastante simbólicos de hoje, né? Muitas pessoas seguem essa mesma filosofia. No mundo anglo-saxônico, essas correntes do tipo, o dinheiro, o saber matemática são bastante populares. Né? É meio estranho. Mas até aí, quer dizer, e daí? O que eu posso fazer? Dar palmatória neles porque eles pensam assim? Não. Na verdade, eles mesmos vão chegar ao ponto em que eles serão obrigados ou a mudar de ideia ou a fechar-se totalmente. Não tem como você fugir, né? É que isso nem parece filosofia, né? Parece mais uma linguística do que propriamente filosofia como acesso da realidade, o autoconhecimento. Não tem isso.
Claro, mas é justamente para fugir dessas coisas, Porque da realidade são que é desagradável, do contraditórias, conhecimento próprio que é doloroso. para viver nos sistemas Eu quero perfeitamente isso, lógicos e seguros. Né? Eu quero, exatamente. Eu tenho controle sobre os dados. Controle, conhecimento. Mas o controle sobre os dados não me leva a canto nenhum. A não ser ao micromundinho de paredes de concreto de 1 metro de espessura e a um cozinheiro que tem que experimentar na minha frente e eu tendo que comer sozinho, né? Sem poder bater papo com ninguém, sem nada, né? Mas a coisa se relaciona muito porque essa sede da razão evita em você buscar as virtudes. Né? Evidentemente que quanto mais você procura o bem com a vontade, tanto mais você quer a verdade. E vice-versa. Quanto mais a verdade você conhece, mais você quer o bem. Então as duas são concondicionantes. Mas a pessoa pode rejeitar porque ela não quer chegar nesse negócio das virtudes. Né? Então ela vem e fala, não. Então, retroativamente ela faz o raciocínio. Não, então não deve ter esse negócio de virtude, então não deve ter razão, então não deve ter não sei o quê, logo sobra o quê? Sobra alguma coisa. A palavra-chave é o retroativo. Isto é, eu justifico a minha posição atual, mesmo sabendo que ela está errada, mas eu acho razões para ela, porque essa é a posição que eu quero ter. Igual que o Janote, né? Eu não queria ser papaloste, então não larguei a igreja, não sei o quê. Isso. Quer dizer, ele pegou, na verdade, é um problema psicológico. Um problema volitivo. Moral, isso. Aí ele chegou e falou, não, então logo não deve ter religião, então logo não deve ter virtude, então logo não sei o quê. Agora, se você olhar a lei como algo externo, no sentido de Ockham, a solução matemática, dentre as opções, seria uma solução mais segura. Tanto assim que, como me dizem o pessoal do direito, a tendência é, se você fosse possível, você substituir o juiz, que toma uma decisão prudencial baseada no conhecimento da pessoa, por um algoritmo de computador que consiga simplesmente dizer infringiu ou não infringiu a lei. Então você consegue aparentemente automatizar o processo e com isso você não tem que pagar juiz e com isso não fica sujeito às incertezas das partes que ficam reclamando, não sei o que, fui injustiçado, não sei o que. Mas o juiz hoje é pior. Só que é tolice isso, né? Seria talvez útil para processo. Eles querem juiz para que... Sim, porque diante do computador se diz, ok, eu não fui entendido, eu não fui compreendido, ninguém levou realmente em conta as minhas razões para não fazer tal coisa, né? E o resultado é tão ruim quanto ou pior. Mas é pior, né? Hoje em dia é pior ainda, porque hoje estão começando a formar juízes para contradizer a lei. Isso é por sua vez, é a reação a esse problema dentro do mesmo. Não, mas no caso, como eu sou desconsiderado e o meu juízo é desconsiderado, então agora eu vou julgar sem critério na lei, sem critério objetivo. Vou julgar porque assim tá, eu achei que era desse jeito nesse momento. Direito alternativo. Direito alternativo. A lei para saber qual partido. É um legalismo diferente, na verdade. É o direito alternativo. Isso. Aí eu é alternativo, mas não, eles querem fazer isso direto. Eles pegam e falam assim, verdade, mas a vontade popular, ou seja, a vontade quer outra coisa, a vontade do dono do Estadão quer outra coisa. O cara pega e fala, não, isso é outra coisa. É o Otávio Frias, o tirano escondido da sociedade, que quer outra coisa, então eu tenho que seguir o que o Otávio Frias quer, barra o Mesquita ou barra quem for. Lula, né? Ou Lula, ou quem for. Né? E aí você cai no arbítrio novamente individual total. Mas é como assim, os juízes, quando eles vão dar essas decisões, eles argumentam, é muito curioso, porque eles começam a falar, não, eles fazem questão de dizer várias vezes, não existe justiça, não existe verdade, não existe não sei o quê, então eu vou argumentar assim porque não existe essas coisas. Isso, com o que você tem a prova pelo absurdo, que é a mesma prova dos tribunais comunistas. Por que o Stalin fazia questão que o pessoal confessasse que tinha conspirado contra a revolução e contra contra o país, contra todas as lealdades mínimas exigidas? Porque ele precisava dar uma aparência de justiça. Então,
né? Eu preciso negar a justiça, mas por que eu preciso negar a justiça se ela não existe? Sim, claro. Mas é bem assim mesmo. Quando há essas afirmações muito explícitas de negação do óbvio, como dizia o Hill, quando você precisa argumentar muito contra o óbvio, é um sinal de que você está falando besteira. Sim. Eu lembro que nisso, o Aristóteles ele fazia muita questão nos votos dele de enfatizar isso, falar assim, não, tudo bem, estou legalizando o aborto na encéfalos, mas é porque não é um ser humano, e não existe verdade, e não é errado se for verdade, se não for também não é verdade. É uma coisa incompreensível no final. Isso. Mas esse é justamente um sinal de que o cara está indo contra ele mesmo. Sim. E tem uma parte lá que ele afirma, ele fala, não existe homem, porque o pênis é um plus. Isso. E é um bônus. Ele fala, não, então na verdade o homem é uma... Aí resta saber se ele removeria o dele para provar essa teoria, provavelmente não, né? Ou se pode dizer para ele, então o senhor é reduzido a uma salsicha. Bom, muito bem. Se não há mais dúvidas, nem reclamações, nem então, encerramos por aqui. Muito obrigado e muito boa noite. Pronto, não assunto. Achei muito medieval essa